Uso da tribuna. Rosália. Sim, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, público que nos assistem. Eu estou usando mais a tribuna em função de tempo. Como o nosso tempo é só 2 minutos, não ia ser o suficiente para expor a importância da solicitação que fiz essa noite. Eu tenho acompanhado a luta desses artesãos no intuito de buscar um espaço para divulgar e comercializar o trabalho artesanal há muito tempo. Uma luta essa de dificuldades, pois sabemos das leis e as leis são para serem cumpridas, então fica difícil desse artesanato conseguir uma sala, um espaço, né? Fui procurada por integrantes da Associação Oficina da Arte de Carlos Barbosa. A ACB é uma nova associação de artesãs, regularizada com o CNPJ desde 7 de 2015. A equipe é formada por 11 artesãs. Todos associados são residentes no município de Carlos Barbosa. Tem registro de artesão no FGTAS, sendo que esse registro qualifica e permite divulgar nosso artesanato fora do estado, dentro do nosso país. Esses barbosenses têm no artesanato uma forma de complementar sua renda. Uns complementam, outros é até a única fonte de renda. Nos dias de hoje, na crise que estamos passando, qualquer renda vem auxiliar economicamente o orçamento familiar. Ao empregarem suas habilidades manuais, e estas, por sinal, têm fantásticas habilidades, pois contam com pessoas de mais de 80 anos fazendo um artesanato formidável. Essas artesãs deixam em cada peça a cultura e a personalidade barbosense, artigos valorizados pelos turistas e visitantes em geral. Nesse tempo de casa, pude perceber que passamos a maior parte solicitando melhorias nas ruas, saúde, asfalto, e batendo sempre na mesma tecla. Às vezes deixamos de lado a nossa cultura, nossas raízes. Vejo no trabalho manual dos artesãos a nossa cultura através da arte que exercitam. Sabemos que já existe no município uma associação, também registrada, porém com uma grande diferença. Essa associação é subvenhada pelo nosso município, tendo direito a aluguel, a água e luz, a todos os gastos, inclusive de funcionários. Mas, como já mencionei no início, sob a Lei Federal 13.094, é necessário existir 3 anos para ser subvenhado no município. Então, sabemos da dificuldade para se formar um artesanato e existir 3 anos para ter uma subvenção. A capacidade do artista de ler e interpretar a vida com tamanha sensibilidade e a expressão em diversas formas, sua obra é o que denomina a arte. A arte pode ser expressada e transmitida através do artista, o qual utiliza a criatividade para externar sua obra. Por meio de manifestações artísticas e obras, é possível conhecer a cultura e a arte de uma sociedade ou de um grupo. Portanto, a arte preserva e mantém viva os aspectos que marcam e definem a característica de um povo. Ao empregarem suas habilidades a esses trabalhos anuais, esses artesãos deixam cada peça a cultura e a personalidade barbosense, artigos valorizados pelos turistas e visitantes. Assim, solicito ao Executivo que dê uma atenção especial a esta solicitação, a fim de disponibilizar um espaço para a comercialização desse artesanato. A iniciativa oportunizará a esses empreendedores geração de renda.
Para um município que está trabalhando na elaboração de um plano municipal de cultura, almejando envolver o maior número possível de pessoas da comunidade cultural nesse processo, para que os resultados em prol da cultura sejam ainda mais satisfatórios e positivos, temos a ProArte, que trabalha sempre com o objetivo de desenvolver e incentivar a cultura e a arte no nosso município, em todas as mais diversas formas de expressão. Acredito que disponibilizar um espaço, uma sala para ambas as associações, não só essa como a que já existe, trará benefício para os nossos munícipes e principalmente para os nossos artistas. Claro que o espaço ideal seria o Parque da Estação. Estamos reformando agora, vamos fazer jus ao prefeito municipal, que ele pensa nessas pessoas, nessas duas associações, porque para os visitantes, os turistas, eles sempre procuram algo que familiarize, procuram um espaço para pedir informações. Então, o Parque da Estação seria o lugar exemplar para essa situação. Além das informações do nosso município, é mais uma opção de levarem consigo um pouco da arte e cultura do nosso município. Então, eu penso que agora que estamos reformando essa situação, a previsão é de ser entregue início de novembro e não início de dezembro, como se imaginava, está bem avançado. Então, eu espero que o poder público pense em todas essas situações, o quanto é importante para os turistas, para a sociedade barbosense e principalmente para os artesãos. O quanto é importante ter um espaço para colocar, expor e principalmente comercializar. Eles já sabem das necessidades que vão passar, porque mesmo que adquirirem um espaço ainda, eles precisam pagar um funcionário ou se dividir entre si. Mas, enfim, é engatinhando que a gente chega lá para depois ser subvenhado. Sim, Daniele? Sim, agradeço, vereadora, e parabenizo pelo assunto que estás trazendo na noite de hoje, principalmente as artesãos. Na verdade, é uma tarefa que, além da satisfação pessoal, também representa a saúde. Porque o grande dilema que nós temos hoje, nesse nosso século XXI, é a comunicação. Comunicação que hoje não se faz mais frente a frente, mas se faz por mídia eletrônica, que dificilmente se conhece ou se percebe quem está no outro lado. Pessoas super ocupadas que não dão conta dos serviços e compromissos e exigências das empresas e por isso entram em depressão. Pessoas desocupadas que não têm o que fazer e que também por esse motivo entram em depressão e aí gastam às vezes o que não tem para tentar recuperar a saúde. E o ideal é tentar encontrar o equilíbrio entre o que fazer e o tempo necessário para que isso seja feito. Então, parabéns a vocês, que acima de qualquer benefício financeiro, vocês têm realmente uma ocupação que isso lhe traz uma economia financeira por questão de saúde. Isso eu tenho certeza absoluta. E juntos, com certeza, veremos, legislativo, executivo, encontrar um espaço, porque a grande maioria das cidades que a gente conhece ou viaja tem as artesãos, tem aquele serviço que colocam à disposição da comunidade e principalmente dos visitantes. E Carlos Barbosa recebe muitos visitantes. Então, acredito que não desanimem, não será tarefa tão fácil que nem a vereadora está colocando, mas quem sabe juntos haveremos de encontrar um espaço para que vocês possam colocar e as pessoas que aqui vêm levem uma recordação do nosso município, porque tem muitas pessoas ainda que dão valor às coisas feitas de forma artesanal, de forma manual, porque sabe que aí tem o carinho, aí tem o esforço, aí tem a dedicação de cada minuto feito e gastado em cima dessa peça. Parabéns, não desanime. E mais uma vez, parabéns, obrigado pelo tempo concedido. Obrigado, colega Daniele. Eu estou encerrando, quero agradecer a presença de todos vocês. Sim, presidente. Eu quero te parabenizar, Rosália, e dizer aos artesãos, certeza, Carlos Barbosa começou, foi tudo com artesanato, nós tínhamos 8 ou 9 firmas, tudo artesanato. Quando eu botei a lancheria minha em 1972, 73, foi feito tudo, a lancheria original, a origem da cidade, era tudo feito a vime, os biombos de vime, as cadeiras de vime,
as mesas de vime, o balcão feito de vime, trançado de vime. Nós tínhamos aqui o zanata, corte, todo mundo fazia, era cestinha, balainho, banquinho, cavalinho, carinho, era aqui. E hoje já praticamente assim não tem mais. Então nada mais justo deixar esse pessoal que tem esse tempo, essa disponibilidade de fazer e trabalhar, e certamente não é o lucro que vem para o município. O lucro vem com o turista. E eles aí estão se passando o tempo trabalhando, ganhando o dinheirinho deles, mas é pouco. Mas eu tenho certeza, com amor e com carinho. Por isso, tenho certeza absoluta. Um local, o município haverá de colocar, sim, todos eles, e mais outras entidades que possam ficar junto, que façam o engrandecimento do nosso município. Tá, de parabéns, colega, e vamos pleitar junto com o prefeito. Obrigado. Obrigada, presidente. Colega Adenir. Obrigado, colega Rosália. Quero cumprimentar as artesãs pela associação, dizer que, além de um fator que gera recurso, também a venda do artesanato, como falou os colegas, leva também um pouco da nossa história, um pouco de Carlos Barbosa. Eu lembro que a minha mãe, desde criança, eu lembro que ela sempre fez crochê, e até hoje ela faz crochê. Então é uma forma dela se manter ativa, tem quase 79 anos de idade, passa lá boa parte do dia, quando ela está em casa, fazendo crochê. E ela distribui com a família, com os amigos, o que ela faz, muitas vezes por prazer realmente e para se manter ativa. Tenho certeza que talvez se não fosse pelo crochê que ela faz, talvez não estaria mais conosco. Então é uma maneira também de ter saúde e realmente produzir um pouco, e o carinho e o amor de vocês demonstrado nessas peças que o turista acaba levando para suas casas. Parabéns, parabéns, Rosália. E o executivo espero que entenda e realmente encontre esse espaço, quem sabe na reformulada Casa Operária, e possa abrigar essa associação. Obrigado. Obrigado, colega Adenir. Obrigado pela parte vereadora. Eu também quero, de coração, agradecer realmente o trabalho de vocês, porque a gente sabe que em tudo que é feito, em tudo que é exposto, existe o carinho e a mão dedicada, que muitas vezes não é nem pelo valor simbólico daquilo, mas é pelo simples prazer de estar fazendo uma coisa útil, né, onde vocês demonstram a capacidade de cada uma de vocês. A gente sabe que a gente gostaria imensamente de dar esse espaço, de ceder esse espaço, mas na situação que o mundo hoje vive, nada é fácil, a gente tem que batalhar, mas eu quero dizer para vocês que vocês não desistam. A gente que fica sempre na frente de um Fest Queijo, que é a nossa maior festa gastronômica do município, a gente vê o quanto os turistas procuram por algo que represente Carlos Barbosa. Eu vejo lá que muitas vezes a gente tem algo para comercializar e isso se esgota muito rápido, porque o pessoal realmente quer levar alguma coisa da nossa terra, da nossa região. Então, não desistam, continuem com esse trabalho, porque, além de ser um trabalho maravilhoso, ele faz muito bem para a cabeça de cada um de vocês. É um sinal que vocês estão ativas, que vocês têm saúde, e a venda deles, a comercialização é só uma sequência. Então, parabéns mais uma vez e continue com esse esforço. Tá? Muito obrigada por você. Obrigada, colega Lourdinha. Eu vou finalizar dizendo que vamos lutar até conseguir. Vou estar com você sempre. Acredito que vamos conseguir. Toda pessoa que batalha merece, vocês são batalhadoras. É importante que os colegas colocaram em relação à saúde, com certeza a saúde de vocês é maior, porque o artesanato não deixa entrar numa deprê, né? Porque você está sempre com a cabeça ocupada, é muito importante, mas não quero deixar de frisar a importância da cultura do nosso município. Quando a gente chega na casa de alguém e diz que bonito isso, veio de lá de Santa Catarina, veio de cá. Então, tudo que for comercializado aqui, as pessoas que moram aqui já têm o nosso costume. Então, amanhã depois alguém vai ver em outro estado uma peça confeccionada aqui por Carlos Barbosa. Então, é importante para a nossa cultura. Muito obrigado a todos. Obrigado, colega Rosália. Queria que o colega vereador Daniele fizesse uso da tribuna.
Bom, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos dão a honra das presenças. Hoje ocupo a tribuna para mostrar à comunidade, não é nenhuma denúncia. O que eu vou fazer aqui são fatos que estão assinados por profissionais, relatados através de concorrências públicas, através de tomadas de preço, pagos com recursos públicos. Para qualquer obra que o município faça, em tomada de preço, em licitação ou carta convite, é necessário ter uma planilha orçamentária. O que é a planilha orçamentária? É onde o profissional relata a cada obra que será contratada, paga com recursos públicos, com uma estimativa de preço máximo. E a licitação não poderá ultrapassar o preço relatada pelo profissional. Então, toda a licitação, toda a tomada de preço, carta convite, é necessário ter essa planilha orçamentária. Feito um levantamento na Prefeitura Municipal, eu vou trazer aqui 3 tomadas de preço, onde que o mesmo profissional e o mesmo secretário que assinaram, não sei porquê, relataram, orçaram para o mesmo serviço, o mesmo material, preços de uma forma estrondosa de diferença entre um e outro. A tomada de preço 08/2011, aonde que é a colocação de 75 metros corridos de tubo lá na cooperativa Santa Clara. Escavação de material de segunda categoria, rocha branda, falo de 2011, preço incluindo mão de obra e máquina para retirada, soma R$ 60 ao metro cúbico. Tomada de preço 015/2012, o famoso Morro da Linha Trípoli, 1 ano depois do primeiro orçamento, que foi de R$ 60 ao metro cúbico. Escavação, material de segunda categoria, rocha branda, valor ao metro cúbico, R$ 14. Tomada de preço 016/2012, uma canalização que foi feita no bairro Planalto. Escavação de material de segunda categoria, rocha branda, valor R$ 27,33. Com uma observação, que a primeira, que eu relatei, a 08/2011, e a 016/2012, foi vencida pela mesma empresa. Aí eu pergunto, qual a justificativa para o mesmo material, para o mesmo serviço, um R$ 60 ao metro cúbico, outro 14 e outro 27,33. Nesta mesma tomada de preço, material de terceira categoria, a tomada de preço 08/2011, na estrada Malvese, na Santa Clara. Escavação, material de terceira categoria, rocha dura, valor por metro cúbico R$ 140. Tomada de preço 015/2012. Escavação de material de terceira categoria, rocha dura. Valor R$ 127,50 ao metro cúbico. E a tomada de preço 016/2012, também lá no bairro Planalto, escavação de material de terceira categoria, rocha dura, R$ 177,07 ao metro cúbico. Eu acho que com a palavra o Poder Executivo. Precisamos, dentro disso aqui, que o profissional, não alguém mandado que vem aqui falar aquilo que o Executivo interessa, aqui precisa ser falado aquilo que a comunidade gostaria de saber. É a mesma coisa que eu vou comprar. Em 3 pessoas vamos comprar 1 metro de brita, no mesmo fornecedor, o mesmo material. O fornecedor faz R$ 60 ao metro, outro faz 14 e outro faz 27.
Aí no outro material, que é o mesmo material na licitação, um faz 140, outro 127 e outro 177. Ressalvo que, ao contrário dos que muito dizem, todas as minhas referências, ou em tribuna ou fora da tribuna, e já mandei constar em ata que retiro a minha imunidade parlamentar, eu sou tão profissional e adulto para assumir aquilo que eu faço, não tenho nada contra ninguém, apenas resguardar os interesses públicos dos recursos públicos. Todas as planilhas estão assinadas por um profissional e por um secretário municipal. Então, aqui, com a palavra, o Poder Executivo, que se vier com uma explicação à altura, que eu não sei se a terá, mas para mostrar à comunidade, para que possa ser feito. Vereador Davi pediu uma parte, por gentileza. Obrigado. Passa a presidência aí. Receba a presidência. Colega vereador, eu pediria aquela 2012 e a 2011. Quantos metros seria a probabilidade de uma obra e a outra? Qual é a diferença de uma obra de 2011, quantos metros cúbicos era para retirar, e a de 2012, quantos metros cúbicos era para retirar? Eu tenho tudo dentro, está nas planilhas, na verdade, que aqui tem que aí pegar, que depois pode ser feito. Eu tenho cópia, posso deixar cópia com as coisas. Eu não quero tirar o seu tempo, o senhor conclua no seu tempo e depois posso até lhe dizer porque eu tenho na planilha, não é o problema. Eu aqui pediria, porque eu vejo que uma obra, depende o tamanho dela, é um preço. Agora, se vamos aí, eu tenho certeza que essa aqui de 2012 aqui, foi feita uma escavação de colocar 15, 20 tubos. Eu não vou lá colocar por mesmo preço. Eu quero ganhar um pouco mais. Eu não vou levar uma máquina lá para abrir um buraco para botar 2, 3 tubos. Eu quero ver isso aí, a diferença. Quantos cúbicos é de uma primeira, da segunda e da terceira. Aí nós podemos comparar os preços. Se for maior aquela que tem um monte de cúbicos, aí eu também seria até contrário. Agora, se tem que fazer 5, 6 metros, detonar 5, 6 metros aí, eu não vou levar lá um detonador, não vou levar uma máquina, não levar uma máquina pesada para estar aí batendo e quebrando pedra. Essa aí é a minha preocupação. Eu não estou dizendo que esteja errado tudo, mas eu estou me indagando em cima disso aí. Com certeza absoluta que lá em cima, nessa rua, 2012, poucos metros cúbicos de pedra foi tirado. Isso aí só. Só para tu ter uma ideia, então, a primeira que custou R$60 o metro cúbico foi 260 metros cúbicos. A segunda, que custou 14, foi 185. Então, aquela que teve 260 custou R$60. Aquela que teve menos, que de repente poderia ter uma pequena justificativa, custou R$14. E todos os outros dados também estão aqui com as planilhas, volto a dizer, isso está tudo nas licitações, está na casa, porque veio o pedido de informações 2012, na casa. Vê quantos cúbicos é. 2012, os metros cúbicos aqui são 185 metros cúbicos, que custou R$14. A de 2011 custou 60 e é 260 metros cúbicos. Agradeço a parte. Vereador Baroni, gostaria de se manifestar. Obrigado, vereador. Nós aqui não somos técnicos, eu muito menos, conheço quase nada sobre isso, mas eu acredito que deve ter alguma particularidade em cada serviço feito. Por exemplo, lá em Santa Clara, ali, o vereador refere aquele trecho ali perto da cooperativa Santa Clara, deve ter sido feito dentro do córrego ali, que foi botada tubulação. Imagino, sei lá, alguma explicação tem que ter. Se o governo nunca teve nenhuma mancha, nunca nenhuma denúncia, nenhuma suposta irregularidade foi apontada em todos esses anos que o prefeito Xavier está à frente do governo, acredito que não é em cima disso também que tenha sido feita alguma irregularidade. Deve ter as suas particularidades, quem sabe alguém com conhecimento técnico possa explicar. O presidente já levantou uma situação que pode ser umas outras série de fatos que a gente não conhece, mas tenho certeza absoluta que não é nada para desviar dinheiro público ou ludibriar ou se enriquecer, alguma forma desse tipo, que não é a marca desse governo. Tenho certeza que não está vinculado a nada desse tipo.
Me permite também, vereador, a questão do Face, do PMDB, eu estava falando com o Alceu aqui, é um Face antigo, a gente vai se informar também, eu tenho certeza, eu como ex-presidente, o presidente não compactua com isso, vamos nos informar para ver por que foi feito isso. O PMDB, sim, estava imbuído nas campanhas do Conselho, fazendo com que várias pessoas fossem votar. Vários candidatos foram apoiados por vereadores, outras pessoas, então a gente vai apurar esse fato também. E quanto a essa detonação, eu acredito que deve ter essas individualizadas em cada obra que devem explicar essas diferenças de valores. Só eu agradeço. A Rosália pediu uma parte, por gentileza. Obrigada, colega. Eu acredito que é importante o que o Baroni colocou. Eu trabalho muito com licitação e a gente, dia a dia, acontece de você fazer uma tomada de preço. Hoje, a empresa te faz R$100. Amanhã, ela teve contratação de outra. E aí, tu volta com eles, eles querem 120. E assim por diante. Não é tudo como parece. Às vezes, existe a particularidade do local, como o Baroni colocou. Depende muito de que material. Então, num lugar e outro, pode ser até menor a quantidade, mas o valor por metro pode ser maior. Então, assim, cada caso é individual. Não vejo necessidade do poder público para trocar isso e para tão pouco, porque são tão poucos os valores, né? E, com certeza, tem uma particularidade em cada situação. Também não vamos esquecer o que eu mencionei no início, né? Hoje a empresa aceita, faz um valor tal, amanhã ou semana que vem a empresa não quer, o valor se torna totalmente diferente. Mas se o vereador acredita que isso realmente é irregular, eu sou a favor de um pedido de informação e posterior promotoria. É isso. Agradeço a parte. Vereador Ari pediu uma parte, por gentileza. Bem, eu vejo aqui que tem um bloco que só quer defender o executivo, outro bloco que traz os assuntos aqui e não segue adiante. O Lula também, o pessoal que estava ao redor dele sempre dizia que o Lula não sabia de nada, não viu nada, quer dizer, era cego, mudo e surdo. Hoje está se vendo o que aconteceu. Acho que o prefeito tem que tomar providências nesse tipo de caso. Quer dizer, é uma disparidade, segundo o vereador Daniele, muito grande. Não há economia no mundo que tenha essas disparidades. E eu vejo, por exemplo, também, que nos contratos do transporte escolar, de um semestre para o outro, foi aumentado em determinados roteiros e veículos mais do que 50%. Que me justifiquem que, de um semestre para outro, possa ter aumentado 50% numa economia que se diz que a inflação não chega a 10% ao ano. Então, os recursos públicos, eles são públicos. Nós, vereadores, temos a incumbência e fomos eleitos para fiscalizar. Quer dizer, fomos eleitos para fiscalizar e não para defender cegamente o executivo. Talvez o Xavier não saiba, mas aquele que fez isso pode ser incompetente. Que justificativa nós temos de 60 para 14? Numa economia que a inflação não chega a 10%. Nosso tempo, colega vereador. Esse é o vereador Denir. Sim, colega Daniele. 2 anos e meio aí que a gente vem ouvindo isto aqui quase que semanalmente. Trazem fatos que não vai adiante. Se não vai adiante é porque não conseguem provar que tem alguma coisa a mais. É fácil vir aqui jogar no ar,
trazer informações, mas talvez trazer elas pela metade, eu não sei. Eu não sei se lá na prefeitura não tem planilhas anteriores ou licitação que deu em branco e teve que fazer outra e teve que subir valores para poder ter o serviço, ter a obra. Então, acredito que tenha que se buscar informação e buscar tudo o que se refere a essa obra, desde o início dela, e não simplesmente o fato consumado. Todo ele. Talvez aí explique um pouco dessa discrepância. Como falou o colega Davi, muito relativo cada obra. Pode ser que uma obra demorou um dia, a outra demorou 5, mais equipamento, mais máquina, eu não sei, mas vamos buscar todos os fatos. Então, eu já disse aqui, vamos instalar CPI para essas coisas? Vamos parar de falar e falar e falar. Não adianta nós ficar falando, defendendo o governo, não defendendo, criticando, acusando. Vamos instalar a CPI, ou vamos entregar para o Ministério Público fazer as análises. Se tem coisa errada, eu sou o primeiro a questionar e ir a fundo. Eu quero que seja esclarecido. Mas não adianta vir aqui, o colega Ari fala do transporte. Não adianta mais o executivo vir aqui explicar. Já veio, não convenceu, busca todas as informações que tem que buscar e vai para o Ministério Público. Ou traz aqui e cria uma CPI. Vamos ser favoráveis, sim. Duvido que alguém de nossos colegas aqui não vamos ser favoráveis a isso. Nós queremos, sim, que seja esclarecido. Então, tragam os fatos concretos. Só isso, colega Daniele. Obrigado. Ok, agradeço. Vereadora Lourdinha, por gentileza. Obrigado, vereador Daniele. Eu também acho que a gente está quase que chegando numa reta final do mandato de 4 anos e a gente continua realmente aqui com questão de que um joga contra o outro. Eu acho que eu, como vereadora, e desde que eu estou aqui, eu sempre preservei o bem comum da sociedade e o bem do nosso município. Eu não acredito que um governo possa ser reeleito por 4 vezes consecutivas, aonde deixa todas essas margens de erro, aonde deixa esses rabos. Eu acho que a gente está aqui, sendo classificado como os primeiros em transparência, onde todo mundo pode acompanhar. São fatos, às vezes, até um pouco lamentável. Vereadora, eu não tiro a sua razão. Eu acho que, se tem dúvidas, realmente a gente tem que esclarecer. Mas acontece a mesma coisa da história do transporte escolar, Ari. Eu acho que o senhor tem todo o direito de fazer isso, mas as pessoas vêm aqui e nos passam, nos dizem que está certo, e eu acho que a gente tem que acreditar. A partir do momento que toda essa justificativa ela é feita, ela é trazida, ela é esclarecida, mesmo assim não convence, eu acho que a gente tem que procurar o poder maior, uma justiça, uma promotoria, e ver realmente a situação de como está. Mas eu tenho plena confiança e acredito no governo que está aqui, que ele não está desviando isso por maldade ou nem se fazendo de olho tapado. Eu acredito na seriedade do nosso governo que está aqui. Agradeço os apartes. Vereador Everson. Sim. Eu não quero acusar ou defender nem nada, só quero que os recursos sejam sempre bem investidos. O que acho estranho, apesar de talvez terem distorções em metragens de obra, uma obra pode ser maior, uma menor, é difícil tu mostrar para a população, olha, essa aqui nós pagamos para fazer uma certa metragem, R$60 ao metro. Aquela ali que foi bem menor, pagamos 14, bem maior 14, e a outra lá 27. É muita mudança de valores em pouco tempo, né? Aqui, pelo que a gente pode ver, um ano para o outro, 1 ano e meio talvez, passou de 60, aí baixou para 14, que seria 1/4 do valor no ano seguinte, né? E depois aumentou para 27, que seria o dobro do valor que foi o ano anterior, novamente. Isso para a segunda categoria. Depois, terceira categoria, 140, baixou para 127 e aumentou para 177. Não sei se, em virtude de maior quantidade ou menor quantidade, possa ter uma diferença tão grande assim. O importante é que a gente esclareça para que o dinheiro seja sempre muito bem investido na nossa cidade. Obrigado, colega. Que eu agradeço. Só dizer dos colegas que me usaram a palavra nos aparte, dizer que isto tudo não é levantamento aleatório, isso veio no pedido de informações feito ao Executivo. De dizer também que temos, de todas as obras, as 3, o acompanhamento desde o começo.
Nós temos fotografias, nós acompanhamos, nós estamos lá. Eu disse do começo, eu não estou aqui para fazer acusações de Viana, não tenho absolutamente nada contra ninguém. Apenas o meu compromisso, que o povo aqui me concedeu, é de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E o dia que eu não puder mais fazer isso, eu pego o meu boné e vou para casa. Bem claro. Outra coisa, todas as acusações, os assuntos, não vou dizer acusações, a palavra meio... Os assuntos aqui trazidos são assuntos que têm assinaturas, que são públicos. E dizer também que foi levantado aqui com poucos valores, a primeira obra, 125.685, mais um aditivo de 29.672, um total de 155 mil reais. A segunda obra, 110 mil reais. E a terceira obra, 49, mais um aditivo de 10, deu 59 mil reais. E aí daqui um pouco se discute por um aluguel de 500 reais, de 1.000 reais, de 2.000 reais. Então eu faço minha parte. E a comunidade pode estar ciente disso. Aqui não estou acusando ninguém, estou dando oportunidade para o Poder Executivo vir aqui se explicar. Se tem explicação. E se nós não ficar convencidos com a explicação do Executivo, nós vamos tomar outros rumos, sim. Tem a promotoria pública, tem a justiça, isso é nossa função. Agora, a primeira função, me permite, é levar para cá os assuntos, dar oportunidade no contraditório. Vereador Matheus, por gentileza. Obrigado, vereador Daniele. Eu vejo que é um jogo de ping-pong, um empurra para o outro. E eu gostaria que os nobres edis, meus companheiros vereadores, aqui eu sou da posição de botar em votação que chamo o responsável de ter assinado esses laudos, bem como a secretaria competente responsável que vem aqui nesta mesa e explique os 3 valores, as 3 obras para a comunidade e para nós, nobres vereadores. Que assim nós vamos dar um basta nisso aí e não vai ter jogo de empurra para ninguém. E que o executivo, e que nós mandamos um ofício para o executivo, que não mande um representante do executivo, e sim o responsável pelos laudos, pela assinatura e a pasta que compete. Então eu gostaria, presidente, que tu botasse em votação esse meu pedido aí e que fosse aprovado para nós tirar esse questionamento em limpo, em vez de ficar jogando que nem um ping-pong de um lado para o outro. Um acusa a situação, outro acusa a oposição. Eu acho que está com basta, a comunidade acha, não quer mais saber disso, quer saber que nós trabalhamos para a comunidade. Seria isso. Agradeço a parte, só para dizer, e vou discorrer numa próxima sessão sobre o assunto, foram colocados 75 metros corridos de tubo de 1,5 metro. Multiplicado em cubagem, para quem entende, isso dá 115 metros cúbicos. Vocês sabem quanto o Executivo pagou de movimento de terra para isto? 700 metros cúbicos. A empresa teria que fazer um valo de 3 metros de profundidade por 3 de largura para colocar um tubo de 1,5 metro. Então, se acham que isso é possível, é viável, sem problema. Mas isso não foi tudo. Isso não foi tudo. Porque também foi pago mais 240 metros cúbicos de material para a colocação em cima dos tubos e mais 335 metros cúbicos de material importado para colocar ao redor dos tubos. Sendo que 75 metros corridos com tubos de 1,5 metro dá um total de 115 metros cúbicos. Portanto, meus amigos, eu sou um pouco da área. Podemos questionar, sim, podemos, mas não vamos entrar naquela do petrolão, do mensalão, vamos vir com argumentos. Eu aceito argumentos, venham aqui e me apresentem argumentos e normas que aquilo é. Vereador Rafael, por gentileza. Obrigado, colega. Denúncias têm que ter comprovação, tem que ter embasamento, porque fazer por fazer é muito simplório. Isso não fui eu quem disse. Foi o ex-prefeito Irani Chies numa entrevista ao jornal Contexto da última semana. Não é por nada que o nome dele continua sendo lembrado para uma eleição. Eu sempre tive uma preocupação muito grande aqui nessa casa quando se faz uma denúncia, porque nós não estamos apenas prejudicando um grupo que está no governo. Nós envolvemos a reputação de pessoas, como é o caso dos engenheiros que assinaram esses laudos, das pessoas que fizeram esses pareceres, e tudo isso, eu tenho certeza que
como foi das outras formas, das outras vezes feitas aqui por essa casa, tudo isso o Executivo está analisando. Eu, particularmente, sempre que uma denúncia é feita, eu procuro verificar. E da mesma forma, como o colega está aqui agora mostrando esses números, eu pretendo verificar isso, e se tiver realmente problemas, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. A oposição está no seu papel, e é um papel muito importante, democrático, de apontar esses problemas, supostos problemas. Não sabemos por que foi feito isso, como os colegas falaram, certamente alguma justificativa tem para que cada obra tenha um valor diferente. Isso, analisando os contratos, os editais de licitação, eu acredito que seja plenamente justificável e explicável cada situação que foi ali apresentada. Nós estamos num momento em que, como foi dito, é muito fácil denunciar, é fácil fazer isso. Agora nós precisamos comprovar, verificar, e se a situação aconteceu realmente, se teve problema, que seja apurado os fatos e os responsáveis. Agora, se não aconteceu, nós também precisamos, aqui nessa casa, expor a realidade e, principalmente, que a verdade apareça. Eu acho que a preocupação de todos nós é essa. Como líder do governo, eu acredito que o Executivo vai verificar isso e eu, pessoalmente, vou verificar essas informações. Eu agradeço a parte, dizer que tudo aquilo que eu estou falando aqui veio do Executivo. Comprovado. Então, tem coisas que cabem, outras que não cabem. E dizer também que o senhor Rafael, vereador, como vereador, também, já em épocas passadas, fez várias denúncias. A grande maioria não se comprovaram, mas o direito que tu tinha de vir e de colocar perante a comunidade. Entende? Aquilo que eu estou dizendo está aqui. Está expresso e está no pedido de informações que essa casa recebeu. Portanto, acho que a comunidade carece de explicações do Executivo nesse sentido. Se não forem satisfatórias, nós tomamos outro rumo. Obrigado, presidente. Obrigado pela atenção de todos. Então, nós temos mandar a vida aqui das pessoas responsáveis. Vamos botar em votação. E até sugiro que agora também, já que estão fazendo a duplicação de desvio baixado, vai ter um aditivo de mais 2 milhões aí. Eu acho que tu já vem aqui e dar uma explicação também, porque senão amanhã depois vão usar a tribuna de novo e dizer que mais 2 milhões dá também. Aí vão dizer que 2 quilos de terra aqui, meia grama daqui e assim por diante. Então eu sugiro que peça também, que não se explica, porque tem mais um aditivo lá de 2 milhões de reais, é um monte de dinheiro. A vida das pessoas responsáveis, explicar a situação desses 3 pedidos que foi usado na tribuna. Está em votação. Questão de ordem, presidente. Sim. Eu só entendo que o artigo 154 fala que é da alçada do plenário discutir isso, mas não fala que pode ser o pedido verbal. Eu entendo que tem que ser por escrito. É o meu entendimento. Eu acho que esse aqui diz assim, para a convocação do secretário dos servidores para prestar informações. O antigo anterior fala que pode ser verbais ou escritos, mas esse aqui, tocante, não fala em verbais. Então, eu acredito que, se pudesse documentar esse requerimento, ficaria mais adequado. Eu entendo desta forma, presidente. Com certeza, então fica para a próxima sessão. Posso, presidente? Sim. A Câmara tem essa prerrogativa, como falou o vereador Luciano, de convocar pessoas. Para convocar, é necessário se fazer um requerimento por escrito, justificado, assim como determina o regimento interno. Eu acredito que a Câmara agora, se quiser fazer esse convite, deveria ser convite, porque convocação tem um outro mecanismo legal para se fazer, o Executivo está aberto, está à disposição como sempre esteve. Ninguém vai se negar a prestar esse tipo de informação. Agora, se for o caso, se entender necessário, esse instrumento da convocação é um direito que nós, como vereadores, temos. Como o vereador Luciano falou, o Executivo está à disposição, presidente. Olha, eu gostaria que viessem os técnicos, mas antes disso nós teríamos que ou trocar o regimento interno, se for convite, está fora do regimento interno e nós podemos estabelecer algumas normas, mas eu não posso admitir que alguém venha aqui e fale por 1 hora e o vereador que faz a colocação tenha 3 minutos, 5 minutos. Eu vejo que já tivemos exemplos aqui de que o pessoal vem aqui, não tem nem o que dizer,
muitas vezes dizem bobagem, outras confirmam, mas o vereador tem que ficar calado aqui ouvindo e tem 3 minutos para falar. Eu acho extremamente prejudicial isso. Me permita, colega, teve alguém que falou 3 minutos? Teve alguém ou só tem 3 minutos? Só tem 3 minutos. Só tem 3 ou 5, 3 minutos, se não me engano. Então, não tem nem como a gente explicar um caso desses em 3 minutos. Fica para a próxima sessão, então, o convite que quer fazer, vamos fazer por escrito, verbal. Se me permite, eu sou favorável que venha, porém não pode ser assim de uma forma que venha, nós temos que fazer por escrito, dizer os assuntos, colocar onde que é, qual é que é o problema, para que venha com argumentos, senão fica desproporcional, daqui um pouco ele vem e não sabe nem o que vai, não. Tem as licitações, tem as tabelas, tem as datas, tem as planilhas, o assunto vai ser sobre este assunto. Então ele deve vir com os argumentos dele. Então, não é, acho que não é, eu acho que os colegas devem entender também, se faz, se elabora, tem os dados, tem tudo aí, ele vai para o executivo e vem um técnico falando sobre determinado assunto que foi aqui levantado. Isso. Mas eu só espero, eu como presidente dessa casa, eu só espero que na próxima vão fazer para dar um basta, porque eu não estou aqui todas as vezes, é tribuna, não prova, é ônibus, é passagem, então acho que nós vamos ter que convidar e ver aqui, está errado, que vá para a promotoria. Agora, se está certo, eu também gostaria que as pessoas se retratassem depois novamente. A próxima sessão, dia 19 de outubro de 2015, segunda-feira, 18h30, no plenário Vale Lousa, na Câmara de Vereadores. Após o término da sessão ordinária, tem a comemoração, a entrega do cerimonial do título de cidadão barbosense para o Luiz Fernando Hoffmann. Então, às 8 horas, nós temos que... A sessão vai ficar até às 7h30 só. 7h30 e meia hora antes. Não adianta chegar aí, fazer esperando tudo. Então, eu acho que temos que se prevenir e ver 7h30 eu vou terminar a sessão, 8 horas nós vamos fazer a sessão comemorativa. Ok, já que está assim, sim, mas eu sugiro que nas próximas se faça antes a sessão solene, para não um negócio que dure o tempo que durar, e depois se faz a nossa. Eu vou fazer o que está no papel aqui, colega vereador. Com os bênçãos de Deus e proteção de Maria, está encerrada essa sessão.